Um balanço da primeira fase da CPI da Covid no Senado. Este é o tema da minha conversa de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor aqui no NGT Notícias. E aí, Viviane, tudo bem? Doutor Quioche, nessa primeira fase aí de convocações, a gente ouviu aí o atual ministro da Saúde e os antecessores. E aí os senadores insistiram na tese de um comando aí negacionista da pandemia por parte do presidente, né? Insistiram aí pelo medicamento cloroquina como salvador da pátria, o tratamento precoce. E ficou clara a responsabilidade do presidente em atropelar aí as recomendações científicas, defender a imunidade do rebanho. Para o senhor, dá para testar legalmente que o presidente atrapalhou aí o comando da pandemia? Eu acho que dá para tirar algumas conclusões a essa altura. Aliás, independente da CPI, o público já sabia que o presidente era pelo tratamento precoce, não estava dando muita pelota para a vacina, mesmo porque, no primeiro momento, a própria Organização Mundial da Saúde não havia diagnosticado a pandemia, entendeu? Por isso que o presidente falava, isso é uma gripezinha, não é? Mas insistir em não levar a sério o programa de vacinação nacional depois de diagnosticada a pandemia, eu acho que aí o presidente realmente atrapalhou a compra de vacina, né? Mas não do jeito que a CPI está encaminhando, né? E, doutor Quioche, o senhor falou um outro ponto que foi bem discutido na CPI da Covid, que foi justamente aí as compras da vacina. Nessa fase aí da CPI, nós ouvimos o CEO da Pfizer e o diretor do Instituto Butantan. O CEO da Pfizer constatou aí que enviou 10 e-mails que não foram respondidos pelo Ministério da Saúde, e o Instituto do Butantan também disse que fez negociações com o Ministério da Saúde, mas não foram atendidas. Dá para contestar aí que realmente a Presidência da República, o Ministério da Saúde atrapalharam as negociações para que o Brasil comprasse mais vacinas? Aí os senadores omitiram um detalhe importantíssimo, né? Como é que chama Carlos, ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Munhoz, é isso? Ele declarou textualmente que em dezembro não havia aprovação dessa vacina pelo órgão regulador dos Estados Unidos, que regula alimentos e drogas, é o FDA. Não é? Então, isso daí devia parar com indagações a respeito da aquisição de vacina, entendeu? Esse negócio de dizer que cláusulas leoninas, legalidade, não sei o quê, pouco importa, foi na onda da mídia, que falava que, em primeiro lugar, vem direito à vida, não é? Esquecendo que o Brasil é um Estado democrático de direito. Sem direito não há garantia de coisa nenhuma, entendeu? Então, para os entendedores de noções elementares de direito público, já era o suficiente para parar esse tipo de inquirição, porque você não pode, é inadmissível, é impensável o governo oficialmente autorizar a importação de algo que é ilegal, algo que não está legalizado, e muito menos com aquelas cláusulas leoninas, exatamente porque não está aprovado pelo órgão competente dos Estados Unidos, botar uma série de cláusulas e não me responsabilizo por isso, por aquilo, por não sei o quê, não sei o quê. Se o governo tivesse assinado, o Tribunal de Contas teria anulado esse contrato por ilegalidade, desvio de finalidade, e com as consequências jurídicas decorrentes dessa anulação. Então, foi muito bem colocada a questão pelo governo, não vamos assinar. Né? E no caso do Instituto Butantan, o diretor Dimas Covas disse que o Instituto Butantan tinha feito aí um apelo ao Ministério da Saúde para que se investisse em pesquisas
para acelerar aí a produção de uma vacina nacional. E nada disso foi feito. Isso pode responsabilizar o presidente de alguma forma, doutor Quiochi? Houve, não sei se pode responsabilizar, mas que houve omissão do governo federal nessa área, ficou bem claro. Quer dizer, não adianta o ministro falar que mandou bilhões, etc. Ele não mandou recursos a título de investimento. A Butantan não poderia ficar importando aqueles insumos e produzindo sem a garantia de compra, entendeu? Mesmo porque o governo federal não financiou nada. Quando o governo federal disse que deu dinheiro, ele deu em troca do quê? Da compra, entendeu? Então, naquele primeiro momento, em que, inclusive, o Pazuello queria assinar o contrato, o presidente deu contra-ordem, falando, nós temos um prazo até maio para firmar o contrato, não há necessidade de firmar agora. Agora, é evidente que isso daí, no mundo atual, no agronegócio, você fecha o contrato de compra e venda antes de plantar o grão. Está tudo vendido. Quando você, o agricultor plantou, já está vendido, a safra inteira. Agora, vai esperar a Butantan produzir, vai falar que tem um estoque aqui de 100 milhões, aí que o governo vai fazer o contrato? Assim, não dá. Porque, na verdade, né, doutor Quiochi, uma corrida mundial aí pelas vacinas acabou acontecendo exatamente isso. Quando o Brasil teve a intenção de comprar, não existiam mais vacinas, né? Mas o Brasil é um privilegiado, porque ele está entre os países que mais vacinaram, apesar de ter começado mais tarde do que outros países, mas avançaram de tal forma que está situado num patamar privilegiado em termos de quantidade de população vacinada, chega a mais de 17%, né? A própria China não chega a 12%, a Índia muito menos, né? Então, só os Estados Unidos que supera o Brasil e alguns outros países, né? Doutor Quiochi, eu acho que, na verdade, os senadores insistem aí nesse lapso aí que o Brasil ficou sem vacinas da Pfizer, que foi de janeiro, na verdade, dezembro, né? De dezembro até abril, né? Que começaram a chegar as primeiras vacinas da Pfizer. Esse lapso, porque nesse meio tempo o Brasil viveu aí uma segunda onda horripilante que matou aí praticamente o dobro de brasileiros que matou no ano passado, né? Então, acho que essa é a questão do atraso da vacina, que realmente agora a vacina chega e que vai ter aí vacina para todos os brasileiros, parece que está encaminhando, né? Eu acho que eles deveriam investigar a si próprios e os deputados federais também, porque eles só promulgaram, aprovaram a lei autorizando a importação, aquelas condições, em março. Só em março que o executivo foi autorizado a fazer a importação, entendeu? Então, como é que você pode responsabilizar o governo por não ter firmado um contrato leonino? Felizmente, deu certo. E se não tivesse certo, se o agro-americano tivesse rejeitado a vacina e falando, isso daqui não serve, como é que fica? Você fica com o mico na mão? Então, precisa refletir melhor esse tipo de colocação. Quando o ex-presidente da Pfizer no Brasil declarou que em dezembro não havia aprovação, era o caso de os senadores serem orientados pela equipe jurídica lá do Senado para não mais fazer perguntas desse tipo. Doutor, que eu acho outra pergunta que realmente foi aí alvo aí dos senadores durante essa primeira fase da CPI foi a questão da tragédia em Manaus, a falta de oxigênio, né? O ministro, o ex-ministro Pazuello teve aí o habeas corpus, poderia ter ficado em silêncio durante a convocação, mas preferiu falar e teve aí alguns lapsos aí da data exata que ele foi informado da falta de oxigênio, né? O senhor acha que realmente dá para responsabilizar o Ministério da Saúde por omissão no caso de Manaus, da falta de oxigênio nos hospitais? Acho que não. Acho que não. Agora, quanto a essa discrepância de data que o Pazuello
teria sido informado no dia 8, segundo a secretária do Trabalho, né, a Mayra, e o Pazuello disse que foi no dia 10. Então, há uma discrepância. Então, os senadores estão pensando em reconvocar o Pazuello para esclarecer essa questão. Mas a questão fundamental, Viviane, é que a responsabilidade pelo controle do estoque de oxigênio é da unidade de saúde local. O Ministério não tem como monitorar 5.556 municípios para ver onde que vai provavelmente faltar oxigênio. Isso é incumbência da autoridade local, entendeu? Tanto quando o White Martins comunicou que já estou gastando estoque de segurança, já era hora de as autoridades locais tomarem providências. Agora, esperou acontecer o desastre para depois comunicar ao Ministério, olha, a coisa aqui precisa de socorro, entendeu? Isso o alerta teria sido no dia 8 e o segundo o Pazuello no dia 10. Então, o Ministério fez o que estava ao seu alcance, não é? Agora, o errado é partir do pressuposto que o fornecimento de oxigênio é incumbência do Ministério. Onde que está isso escrito na lei? O governo federal não tem o monopólio da produção de oxigênio, entendeu? Então, quem tem que monitorar o estoque e pedir providências, se não era o governo local. Nessa altura, o Ministério só podia socorrer com recursos financeiros, já que ele não tem um controle do sistema de saúde local, porque o governador rejeitou a intervenção, entendeu? Então, o governo falou, não preciso da intervenção, eu continuo controlando aqui a minha rede de saúde. Agora, se botar a culpa no Ministério, que não tem um comando da rede de saúde, para planejar, para fazer a estratégia de entrega de oxigênio e tudo mais, eu acho que isso também não está correto, não. Agora, depois de comunicado, se o Ministério sentou em cima, ficou assistindo de camarote, aí é o outro problema. Doutor Quiochi, mais um ponto dessa CPI é o próximo passo, que é a convocação aí de governadores, prefeitos e, inclusive, o presidente da República. É legal? O Senado pode convocar aí os governadores? Não seria, não estaria aí fora da legislação aí do Senado convocar? Não seriam as CPIs, não seriam estaduais ou municipais? Isso foi abordado num programa 2 meses atrás, né? Um mês atrás, dizendo que isso é uma forma do senador Gião botar areia na CPI, né? Porque investigar desvios de recursos transferidos pela União parece que, à primeira vista, se legitima. Mas como fazer essa investigação sem a oitiva dos gestores do recurso público transferido pela União, que são os governadores, prefeitos e secretários de saúde? Então, tem que ouvir, porque não tem como você investigar o desvio sem ouvir os governadores. Isso acontecendo, vai ferir a autonomia e independência das assembleias legislativas. Um exemplo típico é o que aconteceu em Santa Catarina. O governador se livrou 2 vezes do impeachment quanto ao desvio de verbas por falta de provas. Os julgadores que compõem um posto por desembargadores votaram pelo afastamento nas 2 oportunidades. Agora, os deputados, julgadores, absolveram. Então, ele foi absolvido 2 vezes. A do Rio, não foi tão feliz, porque lá houve unanimidade. Tanto os juízes desembargadores como os parlamentares resolveram cassar o mandato, o desvio comprovado. Entendeu? Então, se eles forem convocados, eles vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal e vai parar tudo. Doutor Quiochi, e juridicamente, doutor Quiochi, é realmente inconstitucional chamar os governadores e o presidente da República? Os governadores, eles não podem chamar. Né? Isso é da incumbência da Assembleia Legislativa. Né? Isso está claro na Constituição.
Tanto é que já existem 11 CPI no âmbito de 11 estados, né, para apurar esse desvio de verba. Agora, a convocação do presidente da República, em tese, é possível, porque ele é o principal, digamos assim, responsável pela condução da política nacional de vacinação, que ele estaria boicotando. Então, eu acho natural a sua convocação. Entendeu? Doutor Quiochi, e chamando, então, o presidente da República, na sua opinião, qual deveria ser a condução da CPI a partir de agora? É normal. Ele vai sentar lá, não sei se na qualidade de testemunha, na qualidade de indiciado, né? E se for na qualidade de acusado, ele tem o direito a ficar em silêncio. Né? Se for para testemunhar, ele tem que contar a verdade dos fatos. Né? Então, é isso que vai acontecer. Agora, eu não sei se a CPI tem força política suficiente para convocar o presidente da República. Doutor Quiochi, queria muito agradecer sua presença, nosso tempo encerrou, com certeza falaremos muito ainda sobre essa CPI da Covid no Senado. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo para explicar aqui para o telespectador do NGT Notícias sobre os fatos. Obrigada. Tchau. Esse foi o Dr. Quiochi Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!